Positivismo de Comte, mais um conceito para você aprender. E ao mundo que habita, melhor compreender. Positivismo, ordem e progresso, na bandeira do Brasil, tá mais para desordem e regresso. Homem livre e racional, sociedade desigual, mundo multicultural, evolução social, cadê? Fatos verificados, testados, quantificados, seres humanos mecanizados. Pensa aí, assista, reflita esse recado. Bem-vindos a mais uma aula. Aula de hoje, a formulação social científica, o positivismo de Auguste Comte. Importante dizer que Auguste Comte nasceu na cidade de Montpellier, na França, em 1798. Foi o primeiro nome da sociologia clássica, definindo uma metodologia de investigação para os fenômenos sociais. Ele tinha como objetivo colocar um chamado fim à bagunça que permeava os primeiros estudos sociais. Então vamos aprofundar um pouco mais o estudo sobre o positivismo, mais um conceito sociológico aí para você. Então, como finalidade desta aula, é importante entender que a sociologia como ciência dependeu de alguns elementos para sua estruturação, tais como o racionalismo, o liberalismo e o industrialismo. Assim, as primeiras formulações sociológicas que pensaram a vida social são positivistas e foram desenvolvidas no contexto de uma expansão industrial e urbana europeia. Então vamos aprofundar o conhecimento sobre a corrente positivista aí. Comte então vai definir uma metodologia de investigação para os fenômenos sociais, a corrente positivista. Certo e seguro seria o estudo baseado nos rigores científicos, no poder absoluto do que se entendia por razão, em detrimento das explicações teológicas e sobrenaturais da realidade. Então ele já coloca um contraponto aí para a explicação da nossa realidade social. Comte acreditava que a vida social era governada por leis e princípios básicos que podiam ser descobertos através do uso dos métodos mais comumente associados às ciências físicas. Da forma como evoluiu desde os dias de Comte, o positivismo afirma também que a sociologia devia interessar-se apenas pelo que pode ser observado com os sentidos, que as teorias de vida social deveriam ser formuladas de forma rígida, linear e metódica, sobre uma base de fatos verificáveis. Portanto, o positivismo é uma maneira de pensar baseada na suposição de que é possível observar a vida social e reunir conhecimentos confiáveis, válidos, sobre como ela funciona. Esses conhecimentos podem então ser usados para afetar o curso da mudança e melhorar a condição humana para uma melhor compreensão social. Assim, com a inauguração da Revolução Industrial no século XVIII, ciência e técnica aliaram-se, trazendo a concepção cientificista, ciência como o único conhecimento admissível. E dentro desse contexto, Comte vai formular a tese de que o espírito humano teria três processos históricos diferentes, a saber, o teológico, o metafísico e o positivo. Então, ao buscar estabelecer os fundamentos gerais das explicações acerca da ordem da mudança social, Comte vai elaborar o que se chama de Lei dos Três Estados ou Estágios da História, referindo-se à evolução da estrutura social e política e aos ramos do conhecimento humano. Então nós temos aí os três estágios: teológico, metafísico e positivo. Teológico, as explicações partem do sobrenatural, ou seja, as explicações associariam-se aos acontecimentos, às ações de um ou mais deuses. No segundo estágio metafísico, explicações vêm das ideias e reflexões abstratas, que procuram explicar a origem da vida e do universo em si, ou seja, os elementos explicativos da evolução seriam a natureza e a razão, entidades abstratas. Finalmente, o terceiro estágio, o positivo,
Graças à maturidade espiritual humana, as respostas seriam obtidas única e exclusivamente pelas ciências, ou seja, pela razão. Culminaria então na busca de leis científicas para descrever e explicar os fenômenos sociais, seguindo os passos das demais ciências. Esse é um tipo de pensamento evolucionista social, na medida em que pressupõe uma ideia de progresso organizado em estágios universais. Comte e os princípios vitais. O positivismo então foi inovador enquanto corrente de pensamento, ao não admitir qualquer explicação para a vida social que não fosse científica. Então Augusto Comte identifica dois princípios vitais na sociedade: o princípio dinâmico, representante das formas mais complexas de existência de uma estrutura social, urbanização e industrialização, e o princípio estático, que corresponde às formas elementares de organização, família, religião, propriedade e linguagem. Para Comte, esses movimentos sociais completam-se, devendo ser dado o privilégio ao estático como garantia da preservação da ordem e do bom funcionamento de uma sociedade. Para o pensador francês, justifica-se então uma intervenção de uma estrutura social desajustada e desequilibrada por conflitos e revoltas, se a intenção for a de dar-lhe equilíbrio e bom funcionamento. Então, quando você pensa no mundo atual, há uma estrutura social desajustada e desequilibrada. Então, por Comte, em caso assim, justifica-se essa intervenção para o bom equilíbrio e o bom funcionamento. Com a resolução dos embates, a harmonia passaria a vigorar na área de intervenção, por meio do incentivo à coesão e ao bem-estar, possibilitando então condições para a sua evolução. E a título de curiosidade, o próprio advento da República do Brasil tem por base aí, em seus primeiros momentos, princípios positivistas. A bandeira nacional adota como símbolo a legenda, Ordem e Progresso, que expressa a crença numa resolução dos problemas sociais por estímulo à união e evolução natural da nação. Então, aqui na seção biblioteca, após estudar aí essa forma de pensamento social que é o positivismo, deixo indicado aí para que você entenda ainda mais esse conceito de Auguste Comte, dois filmes: O Danzo, um Grito de Justiça, tem como uma das ideias um retrato da vida de trabalhadores de uma fábrica de tecidos na Bélgica, condenados à condição de miséria absoluta. Grande incentivo a uma reflexão dos valores do capitalismo industrial, que prega exatamente essa ideia, de um progresso e de uma evolução pela produção de bens materiais, pelo consumo, enfim, essa estrutura capitalista. Também O Jardineiro Fiel, baseado em um filme território queniano, que tenta desvendar a morte de um diplomata inglês, tentando desvendar a morte de sua mulher, ativista dos direitos humanos. Descobre que ela era alvo da indústria farmacêutica que usa cobaias na ex-colônia inglesa. Então, dois filmes que trazem um pouco mais a discussão do positivismo. Livro, destaco aí As Consequências da Modernidade de Anthony Giddens. O positivismo tem toda essa relação, que a ideia do capitalismo é a ordem do progresso, produção, consumo, desenvolvimento tecnológico, evolução. Então, As Consequências da Modernidade é um livro que vai apresentar muito esse processo contraditório que é essa estrutura capitalista, que nos apresenta de maneira muito suave e até mesmo manipuladora a ideia de progresso e de que essa é a melhor forma de estrutura econômica, política e social de uma sociedade. É uma boa dica aí de leitura. Também Ciência e Existência, um outro filme que eu deixei indicado também, para complementar a ideia sobre positivismo. Então, essa canal Pensa aí, conceito de positivismo, foi mais uma aula para você. Até a próxima, grande abraço.